Hoje a gente vai começar uma série, pode sentar, a gente vai começar uma série de mensagens que se chama Veja Além. Veja Além. Eu estava até conversando, o pastor José Antônio e a pastora Miriam, eles não estão aqui hoje, né? Depois a gente tem que ligar para eles, Bia, ver o que aconteceu, tá? O pastor Antônio e a pastora Miriam conversando que antes de pregar sobre um assunto, eu já fico assim meio cabreiro, meio com o pé atrás, porque pode ter certeza, naquela semana as coisas vão acontecer de acordo com o que foi pregado. Acontece isso e acontece muito. Lembra daquela série de mensagens que nós vamos voltar nela esse ano, que é orações perigosas? Você lembra daquela série de mensagens? Que existem orações que você precisa ter coragem para fazer. Parece besteira. Senhor, usa-me, Senhor, eis-me aqui. Eu falo aquilo. Não, meu irmão, quer ser usado pelo Senhor? Você vai ver o que é ser usado pelo Senhor. Paga-se um alto preço para ser usado pelo Senhor. E parece uma coisa, a gente prega um assunto e na semana seguinte a gente é forçado pelo Senhor a viver a escola de Deus em prática. E dessa vez, pode ser que seja o contrário. A gente viveu algo e nós vamos pregar sobre algo que nós vivemos. Mas pode ser que essa semana o Senhor nos prove e nos mostre que nós ainda temos algo a aprender. Nesses últimos meses, a questão de mudança, vai para onde, vem para onde, a gente precisava olhar para o horizonte, a gente só via o quê? Um monte. Mas a nossa resposta não estava no monte, estava o que vinha atrás do monte. Eu não posso ver o que está atrás, mas eu precisava, pela fé, crer que existia algo além. Eu precisava ver além do que os meus olhos podem ver. Amém? Se eu perguntasse para você, qual é o mandamento mais desobedecido na Bíblia? Você saberia me dizer? Qual é o mandamento mais desobedecido na Bíblia? Está lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Abre lá, Alice, por favor, vai aparecer na tela para a gente. Provérbios 3, versículos 5 e 6. É um versículo muito bonito, a gente tem quadro, põe na parede, tem adesivo, põe no carro, põe na van. Mas com certeza, meu irmão, isso aqui é o versículo mais desobedecido da Bíblia. Olha só: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confies no teu próprio entendimento. Versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando a gente está aqui na igreja, está louvando ao Senhor, estou clamando, estou sentindo, mas meu coração, nessa hora, meu irmão, eu entrego o Senhor com todo o meu entendimento, eu confio o Senhor com todo o meu coração. Mas na hora que eu saio daquela porta e o locador da casa que eu moro diz: olha, tem que sair mês que vem, te vira. Será que aquela fé que tu estava lá dentro do templo para falar: Senhor, eu confio em Ti em todo o meu coração, ainda está lá, ainda resistiu? É difícil, né? A gente perde sono, a gente fica nervoso, perde fome. Isso é um exemplo, mas às vezes a gente tem uma prova de emprego para fazer, às vezes a gente precisa tomar decisões, às vezes nós temos problemas financeiros e nós precisamos tomar uma decisão: será que eu faço um empréstimo? Será que eu parcelo uma dívida? E essas coisas vão tomando conta do nosso coração, a gente começa a ficar ansioso, preocupado, a gente começa a ficar aborrecido, qualquer coisinha a gente está estourando, perdendo as estribeiras. Mas aquele versículo que eu li lá na igreja, o Provérbios, abre lá de novo, Provérbios 3, 5, 6. Provérbios 3, 5. Põe no 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aí é mais difícil, né? Não é mais fácil como antes. Meus irmãos, a coisa
todas as coisas que mais nos preocupam são aquelas que revelam aonde nós confiamos menos em Deus. Eu vou repetir. Todas as coisas que mais nos preocupam revelam as circunstâncias na qual nós menos confiamos em Deus. Se nós temos problemas financeiros e isso nos abala, com certeza, o ponto que nós menos confiamos em Deus é na vida financeira. Se eu estou com um problema no meu casamento, isso me abala ao ponto até de esfriar minha fé, no meu relacionamento, no meu matrimônio, está ali o ponto do qual eu menos confio em Deus. Em Deus. Não é fácil, mas é isso que acontece. É fácil eu dizer, olha, eu confio no Senhor, o Senhor tem me abençoado, tenho um novo emprego, estou ganhando 3 vezes mais. Aí é fácil dizer que eu confio no Senhor, não é verdade? Mas o Senhor quer marinheiros aptos a navegarem em oceanos temerosos, oceanos cabulosos. Existe um ditado popular que diz que que mar calmo não faz bom marinheiro. Mar calmo não faz bom marinheiro. Meu irmão, mar calmo não faz bom crente. Vida calma não faz crente, não. Vida calma não faz missionário, não. O missionário é formado, tudo bem, tem escola para missionários, tem escola de teologia, mas a escola de teologia não forma o pastor. A forma de teologia, forma um teólogo. O pastor é formado quando ele vai para o campo cuidar da ovelha. O missionário é formado quando ele vai para o campo pregar a palavra do Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, um casamento alicerçado na palavra de Deus é formado quando eu estou vivendo o casamento. Agora, se eu não tenho problema, eu vou achar que eu sou bom demais. Não, eu sou muito bom. Olha como eu sou bonzão. Agora, quando começa a vir o problema, quem tem medo aqui de andar de avião? A minha esposa, não precisa levantar que a Bia tem medo. Alguém tem medo de andar de avião? Eu conheço um camarada, ele tem um podcast, ele é ateu, mas ele é um cara muito inteligente. Eu ouço ele fala sobre espaço, sobre astronomia e tal. Um camarada muito inteligente, mas é ateu. Mas ele morre de medo de andar de avião. Ele fala, olha, quando eu estou no avião, eu sou ateu, mas quando eu estou no avião e começa a tremer o avião, eu começo a falar, Deus, se tu existe, me guarda. Até o ateu se volta para o Senhor. Meus irmãos, mar tranquilo não faz bom crente, não. Mas é na luta, é na tempestade, é no maremoto que a nossa fé ela é moldada, que o nosso caráter de cristão é moldado. Amém? Meus irmãos, vão ser 3 mensagens que eu quero levar a igreja a pensar, a ver além. Talvez você esteja no deserto, pastor. Todo mundo tem que passar pelo deserto. Deserto é lugar seco, é lugar sem água, é lugar quente de dia, é frio demais à noite. Mas é lá no deserto que o Senhor trata. Vai na Bíblia. Todo mundo que precisou ser tratado, o Senhor levou para onde? Para o deserto. Para o deserto. No deserto é onde o Senhor dá promessa, no deserto é onde o Senhor faz alianças. Foi no deserto que Deus entregou as leis. Foi no deserto que Deus livrou o povo dele da escravidão. Meus irmãos, é no deserto que o Senhor começa a gerar sonhos no teu coração. É no deserto que o Senhor começa a mostrar novos caminhos para a tua vida. É no deserto que Deus começa a se revelar. Se for necessário, Ele se revela numa sarça ardente, mas Ele fala contigo, face a face. É no deserto, meus irmãos. Então, se você está passando por um deserto agora, meu irmão, eu te digo uma coisa: dê graças ao Senhor. Em tudo dê graças. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é bom e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 2, abre lá para a gente, vai estar na tela aqui. Vai ter aqui alguns nomes muito bonitos, que você quiser, quem não tem filho ainda, quiser anotar, guardar para os seus filhos. 1 Samuel, capítulo 1,
Vou começar no versículo 2 e vou lendo vários para frente. O primeiro é o tal de Eucana. Romário, a Luana, se tiverem um menino, pode pôr Eucana, é um nome bonito, é um nome bíblico. O tal do nosso amigo Eucana, ele tinha 2 mulheres, tá? Meus irmãos, não sigam o exemplo dele, tá? Por favor. Isso aqui foi no Antigo Testamento lá atrás, hoje não, tá? O tal do irmão Eucana, ele tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. Olha, se você tiver uma filha, Penina é um nome interessante, é um nome bíblico. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Então, resumindo, nosso irmão Eucana tinha 2 mulheres. Uma era Ana e a outra era Penina. Ana não tinha nenhum filho e Penina tinha filhos. A Bíblia diz que ela tinha alguns filhos. Agora imaginem só, na época do Antigo Testamento, as mulheres, a razão da vida das mulheres era literalmente o quê? Ter filhos e cuidar deles e cuidar do marido, só isso. As mulheres não trabalhavam, as mulheres não faziam outra coisa, elas cuidavam da casa, tinham seus filhos, cuidavam dos seus filhos e cuidavam dos seus maridos, só isso naquela época, só isso. Penina tinha filhos, ou seja, ela era uma mulher plena, ela fazia aquilo que a sociedade esperava de uma mulher, ela cuidava dos seus filhos, cuidava da sua casa e cuidava do seu marido Eucana. Ana não tinha filhos, ela cuidava da casa, cuidava do seu marido, mas a vida dela era coxa, tinha uma coisa faltando na vida dela. E você pode ter certeza, meus irmãos, quem é solteiro, a Alice já está noiva já, mas quem é solteiro sabe, os parentes ficam, quando é que vai casar? Está namorando? Aí quando começa a namorar, quando é que vai casar? Aí quando casa, a gente casou, né? No dia que a gente casou, no jantar do casamento, uma prima minha, eu quero primo, cadê meu primo? Já cobrando filho já. Então a vida é assim, não tem? Agora imaginem Ana, a cobrança que devia ser sobre Ana, o peso. Ana, por que você não tem filho, Ana? Ana deve estar em pecado. Sim, naquela época tinha-se essa visão, e até hoje ainda tem pessoas que pensam assim: ah, Ana não tem filho, deve ter algum pecado ali, uma maldição hereditária, alguma coisa assim. Imaginem a dor dessa mulher, imaginem a vergonha dessa mulher. Mas não era só isso, a Bíblia nos conta que Eucana, ele costumava ir ao templo fazer sacrifícios ao Senhor. E olha o que acontecia quando ele ia ao templo. Vai lá para o versículo 6. Pula para o versículo 6. E a sua rival excessivamente provocava, ou seja, Penina provocava Ana. Ela ficava provocando, instigando ela, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre dela não gerava filhos. 7. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então, todo ano, quando Eucana ia ao templo fazer sacrifícios, as 2 mulheres acompanhavam a ele. Só que enquanto as 2 subiam até o templo, Penina ia a viagem toda atazanando a coitada da Ana. Quando as 2 chegavam lá, Ana estava chorando e até perdia a fome. Quem aqui já perdeu a fome de ansiedade por algum problema? É comum. Algumas pessoas perdem fome, outras comem mais, né? Mas acontece. E isso acontecia ano após ano, ano após ano, ano após ano. A Bíblia deixa claro que Ana começou a orar ao Senhor, começou a pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso, Senhor, ter um filho, eu preciso gerar filhos, Senhor Deus, o meu marido precisa de uma esposa que gere filhos. Senhor, estou sendo humilhada por aquela mulher, eu não posso mais ser humilhada, Senhor Deus, isso tem me abatido, isso tem me oprimido. Ela orava ao Senhor, mas o ano passava, ano após ano,
e Ana não gerava um filho. Como você acha que você aprende a confiar no Senhor? Você aprende a confiar no Senhor na bonança, ou você aprende a confiar no Senhor na tempestade? Na tempestade. Mar calmo não faz bom marinheiro. O marinheiro aprende a ser marinheiro aonde? Em terra firme ou no mar valente? No mar valente. Meu irmão, oração perigosa. Senhor, faz-me um crente mais forte, faz-me um crente cheio de fé, faz um crente com poder e autoridade para impor as mãos se for necessário. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Mas prepare-se, porque o Senhor vai precisar te forjar, o Senhor vai precisar te passar pelo fogo, o Senhor vai precisar te moldar. É na tribulação que o crente aprende. Vocês sabem como que uma pérola é formada? Pérolas são caras. Um colar de pérolas é naturais, né? Não de plástico, naturais, é muito caro. Uma concha, ela está ali no fundo do mar e por alguma razão, alguma areia entra nela. Quando a areia entra na concha, cria uma inflamação. Quando você já furou o dedo com uma farpa, se tu não tirar, o que acontece? Inflama, dói muito. Então, uma areia dentro de uma concha é como se fosse uma farpa no teu dedo. Incha, inflama, dói. A coitada da concha sente dores. Só que sabe o que acontece? Quando ela sente dor, o organismo dela solta uma substância que faz com que a areia comece a dissolver, derreter. E quando ela derrete, sabe o que acontece? Aquela areia que entrou, que era um órgão invasor, se transforma numa pérola. A dor gerou uma pedra preciosa. A dor gera galardões, meus irmãos. A dor gera talentos, meus irmãos. A dor pode gerar angústia. A dor pode gerar sofrimento. A dor, muitas vezes, afasta o homem dos caminhos do Senhor. Mas se os teus passos estão nos caminhos do Senhor, se o teu coração está cheio da palavra de Deus, meus irmãos, a dor é capaz de te levar mais para perto do Senhor. A dor é capaz de te forjar, de transformar aquela pequena areia que estava te machucando em pedras preciosas, em algo de valor. Meus irmãos, eu não sei o que te incomoda, eu não sei o problema que você vive. O Senhor quer transformar essa dor em valor, transformar em vida. Amém? Versículo 8. Então Eucana, meu marido, lhe disse, seu marido lhe disse: Ana, por que choras? Ele viu ela chorando e perguntou: por que choras? E por que não comes? Ele percebeu que ela estava magra, não estava comendo. E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha, ele amava ela. Ele falou: olha, não me interessa se você não tem filho, eu valho por mais de 10 filhos. Olha, para mim esquece, para mim eu não tenho problema nenhum em você não ter filho. Era isso que ele estava dizendo para ela. Só que no coração dela, ela estava incompleta. Ela estava incompleta. A minha filha, a Zoe, ela adora pintar. Aí às vezes eu vou num local, aí tem um lápis de cor, um giz de cera, eu sei que o dela está acabando, eu vou, compro, eu chego em casa, faz uma festa. Imagina eu entregar uma caixa de lápis de cor para ela e não ter nenhum lápis de cor ali dentro. Ela vai chorar, né? Imagina eu ir no McDonald's comprar aquela caixinha do McLanche Feliz. Quando ela abrir, vai estar lá o sanduíche, o suco, a batata frita, mas não vai ter o brinquedo dentro. O que tu acha que uma criança vai fazer? Meus irmãos, eu não sei porquê, mas às vezes o Senhor nos dá McLanche Feliz sem o brinquedo dentro. Meus irmãos, eu não sei porquê, mas às vezes Deus nos dá a caixa de giz de cera e não tem nenhum giz de cera dentro. Eu não sei porquê, mas às vezes acontece. Eu não sei porquê, mas o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, que ele orava e pedia ao Senhor, e o Senhor não tirava. Mas ele chegou à conclusão que a graça do Senhor bastava para ele, e que aquilo o ajudava a ser quem ele era. Glória a Deus por isso. Ele aprendeu a confiar ao Senhor de todo o coração, com tudo que ele tinha. Meus irmãos, é na dor e no sofrimento que o Senhor forja guerreiros, vencedores, reis e sacerdotes. Amém, meus irmãos?
Então Ana, ela decide colocar tudo que ela tem diante do Senhor. Tudo que ela quer, ela decide colocar diante do Senhor. Sabe o que Ana fez? Está lá no versículo 9 e 10. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela estava no templo. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Meus irmãos, muitas pessoas acham que estar diante do Senhor e orar ao Senhor e chorar nos pés do Senhor é sinônimo de não confiar em Deus. Não, meus irmãos. Ana chorou, mas ela não chorou não porque ela não confiava mais em Deus, mas ela chorou porque ela estava se derramando por completo diante do Senhor. Ela estava abrindo mão de tudo que ela tinha. Ela literalmente estava dizendo: Senhor, eu só confio em Ti, com tudo que tenho, com tudo que sou. E no versículo 11, e fez um voto. Ela não só chorou, mas ela fez um voto: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Ela não queria só um filho, ela queria um filho homem. Olha só, a Bíblia deixa claro que quando você tiver um sonho, uma visão, você deve anotar em pedras, para que não se esqueça. Meus irmãos, você tem um sonho, fale para o Senhor e dê detalhes. Ela falava: Senhor, eu quero um filho homem, eu quero um filho e um filho homem. Peça ao Senhor: Senhor, eu sonho em ter minha casa própria, eu quero minha casa própria assim, 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 assado. O Senhor vai te dar o melhor para você, mas você está dizendo para Ele como você quer. Mas pastor, será que isso não é demais? Não. Sabe o que isso mostra? Mostra que você confia no Senhor de todo o teu coração. Por mais que Ele não te dê, você como filho, você está contando o teu sonho para o teu pai. Quem é pai sabe, quando um filho vem contar algo, você não fica feliz. Essa semana eu não lembro o que foi, a Zoe começou a contar umas coisas para mim. Ela tem 4 anos, e eu acho que foi a primeira vez que eu vi ela contando uma coisa e dando detalhes. Meu coração borbulhava de alegria. E eu fico imaginando Deus olhando para a gente às vezes oprimido, cansado, abatido, mas derramando aos pés do Senhor e contando os nossos sonhos em detalhes. Isso revela que nós confiamos nele. Por mais que Ele não vá fazer 100% como nós imaginamos, mas mostra que nós confiamos de todo o nosso coração. Aí o que ela disse? Se me deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Em outras palavras, ela não ia cortar os cabelos do filho dela. Foi um voto que ela fez ao Senhor. Lá no versículo 18, pula o versículo 18, diz o seguinte: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha só, ela orou ao Senhor, ela estava sem comer, ela comeu, e o semblante dela mudou da água para o vinho. Me diz uma coisa, Ana tinha mudado de vida já? Ana já tinha tido o filho dela? Não. O semblante dela mudou. No momento em que ela confiou no Senhor de todo o seu coração, as coisas não mudaram nada, mas o semblante dela mudou. Sabe por quê? Porque ela deixou de confiar nas coisas que a circundavam e passou a confiar plenamente no Senhor dela. O semblante dela mudou, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, o Senhor às vezes Ele ainda não te respondeu, mas o teu coração já está lá na resposta dEle. Meus irmãos, o Senhor ainda não te deu o que você precisa, mas Ele quer o teu coração na resposta dEle.
O Senhor precisa disso, o Senhor quer isso de nós. Lá no versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Pula para o 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Samuel significa fui ouvido por Deus. Literalmente significa isso. Fui ouvido por Deus. Toda vez que Ana chamava o filho dela, ela se lembrava que ela havia sido escutada pelo Senhor. Ela trazia à memória aquilo que dava esperança. Amém? Meus irmãos, se o teu Deus ele foi fiel no passado, você pode confiar nele. Sabe por quê? Porque a Bíblia promete que o nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O Deus que tirou do vale da morte um dia é o Deus que cuida da tua vida hoje. Aos 9 anos eu fui enganado, era para eu não estar aqui hoje, mas o Senhor operou milagre e quis que eu vivesse. Então o Deus que me tirou do vale da morte aos 9 anos é o Deus que está comigo aos 30 e poucos anos. E não tenho medo de morrer. Sabe por quê? Porque no dia que o Senhor quiser me levar, não há nada que me segure aqui nesse mundo. E se o Senhor não quiser me levar, não há nada que me leve desse mundo. Amém? Confiar no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com tudo que você tem, meus irmãos. Meus irmãos, se o Senhor prometeu para você aquela vaga de emprego, mas pastor ou fulano que não serve ao Senhor, que faz coisas horríveis, foi colocado na vaga que eu estava me preparando. Minha irmã, meu irmão, se o Senhor te preparou para aquela vaga, pode entrar lá quem for e sair lá quem for, uma hora vai chegar a tua vez, o Senhor vai te colocar lá. Sabe o que o Senhor fez com Ana? Deus fez infinitamente mais. A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. O que Ana queria? Ana queria ser mãe de um menino. O Senhor deu, e o Senhor deu mais. Sabe por quê? Olha só. Samuel, quando nasceu, ele foi entregue ao templo. O sacerdote criou Samuel como filho, ele cresceu como dentro do templo. Ana fez um voto com o Senhor e cumpriu a palavra dela. Samuel cresceu e virou um juiz do Egito. Samuel foi responsável por ungir Davi rei. Davi se tornou rei de Israel. Samuel foi que estabeleceu a escola dos profetas. Samuel foi o profeta que tudo que ele falava acontecia. Quando Samuel chegava numa cidade, as pessoas ficavam com medo. O que Samuel vai falar? Porque sabiam que se ele falasse, ia acontecer. Ele era homem de Deus. Samuel começou a linhagem de Jesus. Samuel ungiu Davi, e Davi vai dar em Jesus. E isso começou na fé de uma mulher que não podia gerar filhos. Se não houvesse Ana, provavelmente não teríamos Jesus. Mas como havia uma mulher que confiou no Deus dela, de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, as gerações levaram a Jesus. Você pode confiar no Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Meus irmãos, às vezes nós somos tão mesquinhos. Domingo passado eu falei de Simão Cirineu. Ele queria uma gota do sangue do sacerdote com o cordeiro pascal. Mas aí o que o Senhor fez? O Senhor encharcou a roupa dele com o sangue do próprio Cristo, porque ele foi pego pelo soldado, e o soldado mandou ele ajudar um bandido que estava levando a cruz.
Quando nós tivemos que fechar a igreja, o que eu fiz? Eu liguei para o meu pai nos Estados Unidos: pai, posso fazer o culto na sua garagem? Vou colocar uma lona lá. Eu queria uma gota de sangue. O que o Senhor fez? O Senhor encharcou a gente de sangue. Não, eu vou levar vocês para um outro lugar. E o Senhor nos trouxe aqui. Nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, meu irmão. O Senhor nos chama para essa missão. Isso é uma missão de vida. É uma missão de vida. Aquilo que eu falei é sério. Essa semana agora, o Senhor vai nos testar. O Senhor vai nos colocar em prova. Você confia mesmo em mim de todo o coração, de toda a sua alma? E você vai dizer: sim, Senhor, eu quero ser um bom marinheiro. Porque mar calmo não faz bom marinheiro. Mar calmo não faz crente de fé firmada na rocha. Amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, a enxergar além. Se são gigantes que estão à tua frente, meu irmão, o Senhor tem vitória além dos gigantes. Se são doenças, meu irmão, o Senhor tem cura para além dessa doença. Ah, pastor, os meus filhos estão afastados da igreja, estão nas drogas. Meu irmão, em nome de Jesus, confia no Senhor, porque o Senhor tem libertação para você, para a tua família. É promessa do Senhor. É promessa do Senhor. O Senhor tem salvação, o Senhor tem libertação. Pastor, eu estou com problema financeiro. Meu irmão, o Deus que é dono de toda a prata e todo o ouro pode resolver isso de um dia para a noite. E eu não estou falando de mágica, não. Eu estou falando de um Deus que é capaz de te dar uma visão. Você vai empreender e em 3 meses tu vai olhar para trás e falar: meu Deus, o que aconteceu? Eu conheço pessoas que são assim. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus fiel. O Deus de Ana é o Deus que está aqui nessa noite. É o Deus que ouve o meu clamor. É o Deus que ouve o teu clamor, o meu clamor, o nosso clamor, meu irmão. Você pode fechar os teus olhos aí onde você está. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua aflição, eu não sei como tem sido as tuas noites, se tem sido noites de insônia, se tem sido noites de pesadelos, mas o Senhor tem promessa de vida e vida abundante para você, para a tua casa. O Senhor tem promessa de paz que excede todo entendimento. As batalhas, meu irmão, isso até Jesus voltar, elas vão existir, isso aí não tem como fugir. Mas mesmo sobre as batalhas, o Senhor tem promessas de vitória. O Senhor nos chama de mais que vencedores. O Senhor nos chama de reis e sacerdotes. O rei, ele se assenta no trono, ele dá ordens, e é pelo poder da palavra que as coisas se formam. É pelo poder da palavra que os cegos enxergam. Meu irmão, você é rei e sacerdote do Senhor no teu lar. A tua palavra tem poder e autoridade. Você pode abrir a tua boca e decretar, e o Senhor há de honrar. O Senhor quer irmãos e irmãs fortes, uma igreja forte que se levanta, não com medo, não com espírito de medo, mas com espírito de ousadia, para decretar o reino de Deus aqui nessa terra, meus irmãos. O Senhor Jesus ensinou a orar: venha a nós o teu reino, seja a tua vontade, assim na terra como nos céus. Meus irmãos, no céu não há dor, no céu não há problema, mas enquanto estivermos desse lado aqui do céu, nós podemos clamar ao Senhor e pedir que Ele faça a vontade dEle aqui nessa terra como ela é lá no céu. O Senhor tem resposta para tudo, meu irmão. Se é um filho, assim como Ana, o Senhor é capaz de gerar. Sim, é capaz. Para Deus não há impossíveis. Para o nosso Deus não há impossíveis. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua mente. Põe os teus caminhos por completo no Senhor, e Ele fará mais. Aliás, Ele fará muito mais. Ana pediu um filho homem. Por causa de Samuel veio Davi e veio Jesus.
o Senhor faz a mesma coisa na tua vida, meu irmão. O Senhor dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós te louvamos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, Pai. Obrigado por essa casa, obrigado por esse lar, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, que nós possamos honrar, Pai, a tua misericórdia para com a nossa igreja, Senhor Deus. Senhor, que tu possas nos encher da tua unção, Pai. Nos dar sonhos, visões, estratégias, Senhor Deus. Ajuda-nos a servir o pastor William, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a servir a igreja que já está estabelecida aqui também, Senhor Deus. Que nós juntos, Pai, possamos, com união, com amor do reino do Senhor, Pai, cumprir o teu ide aqui neste lugar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor Deus. Guarda-nos essa semana, protege-nos, Pai. Guarda-nos do bandido, da bala perdida, Senhor Deus. Guarda-nos do homem mau, abençoa as nossas crianças. Pai, guarda elas, Senhor Deus, na escola, nas brincadeiras, aonde elas estiverem. Elas são tuas, Senhor Deus. Um dia nós a entregamos a Ti, assim como Samuel foi entregue, Senhor Deus. Elas são propriedades tuas, Senhor Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus.